Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre aquela questão que eu falei em um vídeo anterior que vai estar aparecendo no card em algum lugar por aqui, sobre evolução não ser um fato. E vou falar isso enquanto eu passo esse esmalte da Mulher Maravilha chamado Nude Imortal. Uau! Então, sem mais delongas... Bom, pessoal, num vídeo anterior aí meu, num Desmaquiano, que eu tava explicando, né, as definições de fato que eu sigo, pelo menos, que é a do Mário Bunge, eu não sei falar corretamente, mas é o Mário. Fato seria o estado de ser de um objeto ou de um acontecimento, e esse estado de ser ele envolve a capacidade dele existir sem a nossa interação com ele. Então, eu até brinquei, né, que um ótimo contraste seria você diferenciar o fato de uma alucinação. No caso, as alucinações, mesmo que coletivas, no caso de uma histeria, ela dependeria do psique, do psicológico das pessoas ali envolvidas. Então, onde eu quero voltar aqui, né? Como um exemplo do que não é um fato, eu falei de evolução. Então eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Só que antes eu quero lembrar que o Make Science BR, ele é um canal de divulgação científica. Eu sou uma pesquisadora, eu estou terminando meu doutorado, eu publico artigos e tudo mais. E eu quero lembrar a vocês que a ciência, ela não busca certezas. A ciência, ela é um caminho que produz conhecimentos confiáveis. E é natural que um conhecimento de 100 mil anos... um conhecimento de 1000, 100, 2000, 3000 anos atrás, provavelmente já foi substituído por um conhecimento mais completo, mais apropriado acerca desse conhecimento. E aqui eu gostaria de evocar a frase que o Newton disse, né? Se não me engano, ele fala que se eu cheguei aonde cheguei, ou se eu concluí o que eu concluí, basicamente, foi porque eu estava em cima dos ombros dos gigantes. Ou seja, pressupõe a existência de algo prévio ao que está sendo construído. Então, o que acontece? A ciência, ao longo de nossa existência, ela acumulou muito conhecimento. E ao longo do acúmulo desses conhecimentos, dicotomias foram acontecendo. E essas dicotomias, elas são bastante visíveis quando você pega a base filosófica de um pesquisador e analisa as definições que esse pesquisador usa acerca dos termos que ele recorrentemente usa. E aí, por exemplo, apareceram pessoas que usam uma definição de fato diferente da minha. E aí, quem está certo e quem está errado? Bom, a gente vai entrar numa discussão, a gente vai apresentar argumentos e a gente vai tentar ver qual definição se enquadra melhor para a pesquisa da pessoa e para a realidade da pessoa. A gente não vai buscar um fato, por exemplo, uma definição de fato que seja única e definitiva para todos os cenários. Um ótimo exemplo dessa relatividade do conhecimento é a física quântica. A física quântica funciona maravilhosamente bem para explicar coisas do microcosmos, né, ali, né, das micropartículas e como elas interagem e tudo mais. Mas quando você sai para o macro-universo, elas continuam, obviamente, afetando o macro-universo, só que numa proporção tão pequena que, por exemplo, as definições newtonianas funcionam. Você não precisa invocar a física quântica para fazer um avião voar, por exemplo. Então esse exemplo é para mostrar essa questão das dicotomias de definição. E aqui, como o meu canal, eu vou tentar trazer aquelas coisas que eu acredito. Quando eu conseguir trocar por um computador novo e conseguir fazer o filosofando, o paleontologando e o biologando, e para isso eu já deixo aqui, né, quem quiser contribuir, quiser e tiver condições financeiras de contribuir para o meu padrinho, para mim alcançar a cota para comprar um computador novo e poder fazer as edições, eu sou muito grata. Se você só está assistindo o vídeo e deixou o like ou dislike, já também sou muito grata, muito obrigada. Mas quando eu chegar nessa condição de fazer vídeos mais adequados, aí eu consigo trabalhar melhor essas diferentes vertentes acerca das definições, que eu amo fazer isso. O problema é que nos vídeos que eu já estou passando esmalte, estou trazendo definições e tudo mais, que já é um pouco confuso para mim porque eu não sou tão bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo,
trazer outras definições acabaria me deixando ainda mais confuso e eu acho que prejudicaria a informação que eu quero transmitir para vocês. Então lembre-se sempre, por favor, o que vocês assistem neste canal representa uma vertente de conhecimentos filosóficos aplicados na ciência que eu faço. Consequentemente, isso é uma fatia de todo o conhecimento que a gente tem, incluindo o conhecimento que é aplicado. Entendeu? Então existem outras pessoas que aplicam outras definições. E é importante que vocês, caso tenham interesse nos assuntos, busquem essas outras definições e vejam qual se adequa melhor à sua realidade. Só que esse adequar melhor à sua realidade, obviamente ela tem que ser feita de uma maneira honesta. Não é simplesmente uma questão de nessa definição o meu resultado é melhor. Não, eu volto então ao meu vídeo de opinião, né? Você tem que ser capaz de justificar a sua escolha. E a sua escolha não é os fins justificam os meios. A sua escolha tem que ser baseada nos seus argumentos prévios para sustentar as escolhas que você faz. E não o porquê muda o resultado final. Enfim, já falei demais. Então agora eu vou começar a passar o esmalte. E vamos falar de evolução. Evolução, para começo de conversa, é um termo... só para falar do esmalte, né? É mais um daquela linha da Mulher Maravilha, que eu gostei de todos. Eu vou trazer outros vídeos depois. Esse é o Nude Mortal. Ele é bifásico, assim. Ele é uma solução heterogênea. Então é importante que você balance bem ele, misture com o pincel antes de você passar na mão. Mas então, voltando. Evolução é um termo que as pessoas associam muito ao Darwin. E isso faz sentido porque, bem ou mal, foi graças ao Darwin, né, e ao Wallace, no caso, as contribuições deles, que hoje em dia a gente entende, pelo menos parcialmente, como que a evolução funciona. Ou seja, a proposição da seleção natural é uma teoria de um mecanismo que explica o porquê que as coisas são como a gente vê na atualidade. Então, é importante que a gente lembre que nas primeiras versões da origem das espécies do Darwin, ele sequer usava o termo evolução. O termo evolução, que num dicionário tradicional ele remete a uma progressão, a uma melhora contínua, esse termo ele foi cooptado para a biologia, buscando... perdendo a sua característica original, né, de indicar progressão e simplesmente se tornando algo que indique mudança. E aí, a evolução, ela se baseia, principalmente o termo evolução, ela considera duas coisas. Uma coisa que eu chamaria de lei e uma coisa que eu chamaria de uma outra teoria. A lei que a palavra evolução engloba é a lei da descendência com modificação. O que são leis? Já tem aquele vídeo meu, né, descrevendo, dando essas definições, né? Mas relembrando rapidinho, leis são descrições de padrões da nossa realidade. As leis de Newton, por exemplo, elas descrevem padrões físicos da nossa realidade. As leis biológicas descrevem padrões biológicos da nossa realidade. Então, a lei da descendência com modificação, ela só está nos indicando que no mundo em que a gente vive, no mundo que a gente interage, existe uma modificação que acontece da prole para os seus progenitores, né? Então você tem uma modificação genética, morfológica e muitas vezes até comportamental da prole em relação aos seus progenitores. Então essa simples constatação acaba sendo sumarizada nessa lei de descendência com modificação. E essa lei, ela está dentro do que a gente usa da palavra evolução. Então guarda ela. A outra coisinha a outra parte do termo evolução, do sentido do termo evolução que a gente usa, é uma teoria, que é a teoria da descendência que é a teoria da ancestralidade em comum. A ancestralidade em comum, o Darwin foi uma das pessoas que defenderam bem ela, né? E é o famoso I think, que ele escreveu no livro dele, que é aquela
figurinha que 5 a cada 10 biólogos têm tatuado em seu corpo, né? Que é aquele proto-árvore filogenética. Aquilo lá seria uma teoria que explica o porquê que os organismos vivos que a gente conhece compartilham características. Então, as duas coisas em conjunto, ou seja, a descrição de padrões da natureza, ou seja, a prole é diferente dos progenitores. Essa lei, como é de se esperar de uma lei, ela não explica o porquê a prole é diferente dos progenitores. Para isso, a gente tem que recorrer a outras teorias. Teorias como a da mutação, as teorias genéticas, as leis genéticas, que são explicadas por teorias genéticas, e aí a gente entende o porquê que a prole é diferente dos progenitores. Mas a lei, ela não nos traz o entendimento do porquê. Isso é muito importante. Já a teoria da ancestralidade em comum, ela vai nos explicar o porquê que existem determinadas coisas na nossa realidade. Agora trocando por termos mais corretos. A lei da descendência com modificação, ela descreve um conjunto de fatos. Ou seja, é um fato que a prole é diferente dos progenitores. Isso é um fato. Se a palavra evolução se remetesse somente e exclusivamente a essa lei, então eu concordo que evolução seria um fato. No entanto, o termo evolução inclui a teoria. E o que é a teoria? A teoria, ela é uma explicação causal, sem limitação espacial nem temporal, de um conjunto de fatos. O conjunto de fatos, no caso, é o compartilhamento de características exclusivas entre determinados grupos de indivíduos. Então, por que nós, mamíferos, temos útero? Por que nós, tetrápodas, temos 4 membros? Essas explicações são parcialmente explicadas, né? Essas feições, elas são parcialmente explicadas pela ancestralidade em comum. Ou seja, nós temos o útero porque em algum momento na nossa evolução, um ancestral comum mais proximamente compartilhado pelos mamíferos adquiriu essa característica e essa característica trouxe benefícios ou era neutra e foi positivamente selecionada. Ou seja, aqui, além de eu estar falando da teoria de ancestralidade em comum, eu invoquei ainda a teoria da seleção natural para explicar onde surgiu a característica, como ela se fixou e se dispersou nessas populações, gerando essa diversidade que a gente conhece. Então, como a palavra evolução está associada, por exemplo, a cladogramas, está associada aos ancestrais, a palavra evolução, ela está associada a uma explicação. Então, um fato, ele nunca é uma explicação. Um fato, ele é, no máximo, uma descrição, porque os fatos, eles são o estado de ser dos objetos. Eles são aquilo que existe independente da nossa interação. Então, a gente interage com os fatos buscando entendimento. Essa interação pessoa-fato gera uma coisa que a gente chama de fenômeno. O fenômeno seria os nossos sentidos interagindo com o fato. Essa interação gera a nossa percepção acerca desse fato. Essa percepção, ela já é uma abstração nossa. Então, por exemplo, eu que não sinto cheiro, não sou capaz de descrever o cheiro dos fatos que eu interajo, enquanto as pessoas que sentem cheiro são. Isso é muito importante. Então, as minhas percepções são diferentes das percepções dos outros. Então, o que acontece? Quando a gente gera esse fenômeno, ou seja, quando eu interagir com esse fato, esse fenômeno, para que a ciência funcione, a gente considera que esse fenômeno também seja um fato. Ou seja, eu descrevi da melhor maneira possível essa minha interação com o fato. A partir dessa descrição que representa o fato, ela me gera uma dúvida, e essa dúvida precisa ser explicada. A minha dúvida, no caso, é: por que os organismos compartilham características morfológicas e genéticas e são tão similares no mundo? Por que isso acontece? E a explicação vem por causa da evolução. Então, essa explicação se deve porque a gente sabe que existe uma coisa descrita por uma lei de descendência com modificação, ou seja, é um fato que organismos têm as proles distintas dos progenitores, e aí existe todo um conjunto de explicações próprias para isso, mas a explicação das características compartilhadas vem
por causa da teoria que a palavra evolução abarca, que é a teoria da descendência que é a teoria da ancestralidade em comum. Então, graças à ancestralidade em comum, a gente é capaz de explicar o compartilhamento dessas similaridades, que é o princípio base para gerar os cladogramas e etc., que são os métodos que a gente usa para determinar o grau filogenético de parentesco dos organismos. Então, evolução não é um fato, evolução é uma teoria e não tem nada de errado em ela ser uma teoria, porque atualmente a evolução, nesse sentido que eu expliquei, é a melhor maneira que a gente tem para explicar o compartilhamento das características que a gente vê entre os seres vivos. Obviamente, existem outras teorias que são importantes para a gente levar em conta para auxiliar na complementação das explicações que só a ancestralidade em comum, ou seja, só a evolução não é capaz de dar. Aí entra a seleção natural, entra a deriva genética, entra a teoria das mutações e assim por diante. Bom, esse vídeo eu acho que ele foi um dos mais densos que eu já fiz. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara. O esmalte eu amei, é um marrom clarinho maravilhoso, eu não sei se tá focando, meninas. E eu acho que uma passada deu uma cobertura muito boa, eu recomendo, eu tô amando essa linha da Mulher Maravilha, eu me sinto toda poderosa. E, bom, então mais uma vez, para vídeos um pouco mais complexos e mais didáticos sobre assuntos assim, quem tiver condição, por favor, me auxilie no Padrim, para mim conseguir trocar o computador. Agradeço muito a todos que assistiram até o final, a todo mundo que me acompanha. Estamos quase chegando em 1000 inscritos. Eu sou muito grata a todos que gostam do meu trabalho. Muito obrigada mesmo. E é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Meu nome é Lucy. Esse foi mais um Desmaquiando a Ciência. Lembre-se sempre que maquiagem só na pele. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.